Bom, vamos continuar então falando, né, do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana. O comitê foi oficialmente criado em 2009 e depois houve um outro decreto que alterou a configuração do comitê em 2016. Na verdade, o comitê atua na região hidrográfica 9 do estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro tem 9 regiões hidrográficas e o comitê é o maior em termos de dimensões aí territoriais, né? Compreendendo 22 municípios do norte e noroeste fluminense. Eu queria destacar aqui sobre o comitê a sala de monitoramento do Baixo Paraíba, que é um projeto onde nós estamos concentrando os nossos poucos recursos em informações que possam ser incorporadas ao comitê, informações de vazão, precipitação, colocando réguas, levantando informações, e essas informações estão sendo disponibilizadas no site do comitê. Essa sala é muito importante porque ela dá suporte a uma série de outros projetos e ajuda a, inclusive, gerar informações aí para o nosso plano de manejo. É importante lembrar e informar que a sala de monitoramento, assim como o próprio comitê, funciona na UENF, que é a Universidade Estadual Norte Fluminense. Com relação à bacia do Rio Paraíba do Sul, essa bacia ela tem uma forte relação com o próprio estado do Rio de Janeiro. O estado, só no estado do Rio de Janeiro, são 12,3 milhões de habitantes abastecidos pelas águas do Rio Paraíba do Sul. Isso significa algo em torno de 75% do estado sendo abastecido com as águas da bacia do Rio Paraíba do Sul. E o que corresponde a 57 municípios, né, que estão dentro da bacia, municípios do estado do Rio de Janeiro que estão dentro da bacia, e mais 9 municípios que ficam na região metropolitana aí do Rio de Janeiro. Então são, portanto, 66 municípios que são atendidos no estado do Rio com as águas do Rio Paraíba do Sul. E é importante destacar as transposições, né, que acabam afetando de forma importante o Rio Paraíba do Sul. Então nós mostramos aqui para vocês um esquema, né, disponível lá no Siga Ceivap, que é a sala de monitoramento do Ceivap, onde mostra em tempo real o volume dos reservatórios, as vazões efluentes das represas, mas eu destaquei aqui para vocês duas informações importantes. O Rio Jaguari, onde tem um reservatório lá em Jaguari, onde nós temos uma transposição importante para abastecer a região metropolitana de São Paulo, e em Santa Cecília, o outro reservatório, que fica em Barra do Piraí, onde nós temos a transposição, a maior transposição, que abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro. E aqui nesse slide a gente consegue entender melhor. Então o rio, né, vem com a vazão média aí de 190 metros cúbicos por segundo, 119 metros cúbicos por segundo é bombeado, é transposto acontece a transposição para a bacia, para outros reservatórios, até chegar ao Rio Guandu, e aí, por sua vez, recebe tratamento na estação de tratamento de águas de Guandu e abastece a região metropolitana do Rio de Janeiro. Uma parte menor, ela segue. Nessa vazão mínima, essa transposição de 119 metros cúbicos por segundo, ela significa algo em torno de 63% de água que é usada para fazer a transposição. Mas no período aí das Olimpíadas do Rio, onde a vazão do rio estava na ordem de 120 metros cúbicos por segundo, que por conta aí dessas mudanças climáticas a vazão do rio diminuiu bastante, essa transposição foi maior, chegou a 70%, né? 85 metros cúbicos por segundo, 70%. Então, essa operação que
acontece de forma contínua em Santa Cecília, lá em Barra do Piraí, né, que é um município do estado do Rio de Janeiro, ele acaba provocando consequências importantes aqui na região do Baixo Paraíba do Sul, comprometendo a qualidade de água, né, e o avanço da cunha salina, que nós vamos falar um pouco à frente. Então, aqui, falando agora das transposições, a primeira lá em São Paulo, a gente tem então no Rio Jaguariá uma represa, né, a represa Jaguari, e aí, utilizando, foram construídas então adutoras subterrâneas e um túnel para, numa distância de 20 quilômetros, fazer a transposição de 5,13 metros cúbicos por segundo de água de boa qualidade da represa Jaguari, que é classe 1, para a represa de Atibainha, que por sua vez, por outros sistemas, são conduzidas para atender a região metropolitana de São Paulo, algo em torno de 9,5 milhões de pessoas. Houve um embate judicial com relação a essa questão, a essa transposição. A gente, enquanto o Comitê do Baixo Paraíba do Sul, teve um posicionamento contrário, porque aumentaria essa queda de vazão aqui, como aconteceu, mas o Supremo Tribunal Federal decidiu a favor, né, do projeto do governo de São Paulo, e, portanto, essa transposição já foi feita e já funciona, agravando ainda mais as nossas condições aqui de vazão, de queda de vazão no Baixo Paraíba do Sul. Associada a essa queda de vazão, a gente circula aqui a região do Baixo Paraíba do Sul, ou parte dela, onde as nossas precipitações anuais médias elas ficam em torno aí de 790 a 1.000 milímetros anuais, enquanto a evapotranspiração na nossa região é da ordem de 1.400 milímetros anuais. Portanto, a região do Baixo Paraíba do Sul, próxima aqui a Foz, a cidade de Campos, São João da Barra e os municípios próximos, sofrem aí com déficit hídrico. E aí a queda de vazão, então o Rio Paraíba do Sul é o principal manancial, e a queda de vazão ela tem provocado aqui o comprometimento da qualidade de água, mas também do avanço, né, dessa cunha salina, que a gente vai ver nos slides seguintes, comprometendo a qualidade de água. Lembrando que a queda de vazão também acaba reduzindo a capacidade que o rio tem em diluir os efluentes, né, principalmente o esgoto sanitário, que na maioria dos 184 municípios que compõem a bacia do Rio Paraíba do Sul, esse esgoto não é tratado. Então aqui é uma figura mostrando essa questão da inversão de fluxo, né? Quando a maré sobe, a água com salinidade, né, salina do mar, ela avança rio acima até 8 quilômetros. A gente pode ver nessa figura a captação da SEDAI na sede do município de São João da Barra. Essa captação, quando isso acontece, é suspensa por algumas horas por dia, várias vezes por ano, impedindo o uso dessa água. Tá? Foram pensadas algumas intervenções, estão mostradas aqui na figura, para poder reduzir essa língua salina, né, ou cunha salina, mas essa obra não foi realizada, e a gente acompanha aí, aqui no município de São João da Barra, uma série de suspensões e o comprometimento dessa estação. Ou seja, a água do rio aqui, né, ela está sofrendo essa salinização. E se a gente olhar com mais cuidado, nós estamos falando de abastecimento humano, nós estamos falando de comprometimento de mangue, do manguezal que existe aqui, bastante rico, de todo um ecossistema aqui que está sendo alterado por conta dessa queda de vazão, em função dessas transposições, mas também no uso, né, no uso da água, dos recursos hídricos na bacia do Rio Paraíba do Sul. Então aqui de novo algumas fotos para vocês, né, da foz do Rio Paraíba do Sul, em Atafona. A gente pode observar em amarelo a entrada dessa cunha salina, né, que compromete de maneira importante essa qualidade de água e também altera aí toda a relação de água doce e água salgada nessa região. Então, o impacto ambiental, social é bastante importante e econômico também.
O município, junto aqui com a concessionária SEDAI, né, que é a concessionária que atua no município, tem procurado alternativas, e a melhor alternativa aqui já apontada por outros estudos é justamente a captação de água subterrânea, já que o município dispõe de um aquífero enorme aqui, com água de excelente qualidade, né? Um aquífero profundo, confinado, e que tem atendido aos outros distritos do município também. Nós teremos uma participação em vídeo, em outro vídeo que a gente vai estar disponibilizando para vocês, na pasta, né, do canal de YouTube do projeto, um relato, né, do diretor secretário do Comitê do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapoana, Carlos Ronald, que vai falar do comitê, mas vai destacar o trabalho do grupo de trabalho com nascentes, né, que nós temos no comitê, que tem a ver aí com o nosso projeto. Então, depois, por favor, visitem lá, assistam o vídeo com as informações. Para quem, aqui nós estamos trazendo informações sobre o comitê, e para quem quiser maiores informações, aí tem o endereço, né? O Comitê do Baixo Paraíba do Sul e do Itabapoana fica na UENF, Universidade Estadual Norte Fluminense. Nós temos aí o telefone, temos o site do comitê e também o e-mail, né? Então, se vocês desejarem buscar mais informações, conhecer um pouco mais do nosso comitê, eu acho que é uma oportunidade, né? Na foto, nós temos aí da esquerda para a direita o Amaro, que é o nosso colaborador, né? Lá do comitê, a Thaís ao centro e os nossos estagiários, que têm feito um trabalho belíssimo e que têm ajudado aí a fortalecer as nossas ações na gestão dos recursos hídricos do nosso comitê.